Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Jovens PDC. Esse aqui que é o podcast dessa galera que gosta de pensar, que quer crescer, tanto nas questões naturais como principalmente na vida cristã, nas questões espirituais. A gente sempre traz aqui convidados inteligentes e que têm muito de Deus para nos acrescentar, para nos abençoar. Quero te incentivar, se esses conteúdos têm abençoado a tua vida, compartilha aí com os teus contatos e envia para alguém, porque certamente se você está sendo abençoado, outras pessoas também serão. Quero também te convidar a seguir as nossas redes sociais, tanto aí se você não é inscrito aí no canal, te inscreve no canal e também segue as redes sociais, tanto da Igreja Encontros de Fé, como também dos jovens, e assim a gente segue falando cada vez mais das coisas do Reino de Deus. Hoje comigo aqui, mais uma vez, para uma segunda rodada, pastor Paulo Ganser, seja bem-vindo aqui para mais uma conversa. Tudo bem, Felipe? Que bom estar junto. Não sou tão jovem, né? Você disse que é um programa de jovens, né? O nome é jovem, mas... mas estamos juntos. Que alegria poder somar, acrescentar nesse projeto que tem como objetivo abençoar pessoas. Amém. A gente tem recebido bastante relatos, testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas, e isso tem sido encorajador para a gente continuar com este projeto. A gente queria hoje falar um pouquinho sobre um assunto que tu tens falado, tem falado um pouquinho sobre essa questão da inteligência espiritual ou emocional. E a gente tem visto tantas pessoas com dificuldades nas suas emoções. E até uma pergunta, talvez as pessoas tenham essa dúvida. Um seguidor de Jesus, ele pode sofrer de doenças emocionais, como depressão e ansiedade. A gente tem visto tanta gente sofrendo desse mal, depressão, ansiedade, etc. Mas algumas pessoas podem se perguntar, e tem aquela ideia, não, mas se eu estou em Jesus, está tudo resolvido, Todas as minhas questões foram resolvidas. É assim mesmo que funciona ou na prática, inclusive ministerial, como é que tu tens visto isso? É importante a gente sempre afirmar que nós somos homens. O Evangelho não faz de nós super-homens. Somos homens, continuamos carregando uma natureza humana e nós precisamos sempre lembrar do pecado original. Que o pecado original, o pecado lá de Gênesis, tornou o ser humano alguém frágil. Quando você olha o contexto de Gênesis 3, você vê os resultados da queda, não apenas a queda, mas os resultados da queda. O primeiro sentimento que surge ali foi o medo. Depois o medo, depois teve outros sentimentos que surgem naquele momento, as dores, o sofrimento, a separação de Deus, o homem perde a imagem, a semelhança de Deus e tal. E é claro que como resultado disso, o homem ficou passível, então, de sofrer todas essas doenças no seu físico e também no seu emocional. Então, somos visitados, nós, por essas questões que você levantou, nascemos de novo, recebemos a nova vida em Cristo Jesus, é claro, nos tornamos novas criaturas, mas continuamos carregando essa natureza humana, que é passível de tudo isso. Jesus mesmo, no seu ministério terreno, combateu muito essa questão da ansiedade. E eu penso que é importante, você levantou 2 pontos ali, ansiedade e depressão. São doenças bem distintas, Mas Jesus, por exemplo, combateu a questão da ansiedade. Ele disse em Mateus, naquele texto tão conhecido de capítulo 6, não andeis ansiosos, Depois, no texto de Lucas, ele diz, não vos entregueis a inquietações. Então, somos visitados por ansiedades. Agora, conselho de Cristo e depois também de Paulo é que não deveríamos andar ansiosos. É diferente de ficar ansioso e andar ansioso, Então, um dia eu ouvi uma pregação do pastor Isaías, isso há anos atrás, lá no Teatro Presidente ainda, quando ele disse, olha, para o cristão, entregar-se a inquietações é uma decisão. Uma decisão. Não vos entregueis. Por que uma decisão? Porque nós temos um lugar onde podemos buscar socorro, buscar descanso no espírito. Então, para nós é uma opção entregar-se ou não. Um dia eu ouvi uma outra pregação quando a pastora o pastor citou aquele texto de João, capítulo 14, quando Jesus disse, deixo-vos a minha paz. Então, ele disse, para nós cristãos, estar em paz é uma escolha que tu faz.
Né? Ou você escolhe ficar em paz, ficar nesse lugar de paz, porque Jesus já nos deixou essa paz, né? Que é no espírito, ou então andar na agitação do mundo. Sim. São escolhas que a gente faz. É uma questão de fé, né? Eu percebo que as pessoas, talvez, quando nós falamos de fé, elas têm uma ideia de que a fé é algo assim, ó, tá, eu acredito em Jesus, mas é algo muito distante, assim. Foi alguém legal, tal, até acredito que ele é Deus, que ele fez tudo isso e tal, mas isso está lá longe de mim, completamente longe de mim. E daí, no dia a dia, porque até essa questão da ansiedade, pelo que tu estás falando, ela exige de nós esta fé, né? Porque se eu tomo uma decisão, é uma decisão em fé. Eu tenho tudo ao meu redor que me mostra assim que eu... Todos os motivos para ficar ansioso. Mas eu tomo uma decisão e essa decisão é baseada na fé. Na fé. Eu tenho falado sobre enxertarmos a palavra de Deus. Nós precisamos enxertar a palavra no sentido de trazê-la do livro para um coração. Hoje pela manhã eu lembrava, né, de Davi, quando ele disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então é necessário a gente enxertar, tirar a palavra do livro e trazê-la para o coração. Quando ela está no coração, então são escolhas que você faz. Né? Não está longe, então. Aí você citou, né, que para alguns parece que o evangelho está longe. Não, o evangelho não está longe. O evangelho está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus enfatizou isso, né? O reino de Deus não vem de uma forma visível, ele está dentro de vocês. Então é importante, nós que nascemos de novo, que recebemos a vida de Deus, a vida do Espírito, nós temos esse lugar de descanso e aí podemos desfrutar daquilo que o Senhor prometeu. Sim, isso é importante, é uma chave, né? Usar a fé e como uma atitude, uma ação, né? Tiago fala disso, né? A fé, ela exige ações, né? Importante. Ao longo da experiência, assim, atendendo as pessoas, né? Na igreja a gente tem essa oportunidade, né? A gente atende muita gente, a gente fala com muitas pessoas. Sem dúvida. E o que tu tens visto assim como sintoma que tu percebe assim nas pessoas, olha, isso aqui é um possível sintoma de depressão, de ansiedade, que já está indo... Não é aquela ansiedade normal, né? Que é normal a gente ter um nível de ansiedade, às vezes, por alguma coisa nova. Certo, né? Gera medo e insegurança. Exato, mas quando tu percebe assim, não, isso aqui já está passando o limite, né? É importante, eu penso, separar a questão de ansiedade para depressão. E quando se fala de depressão, a gente precisa dizer que depressão é uma doença. É uma doença. Não é coisa de gente fraca, de gente que não tem o que fazer. Porque se teve muito tempo essa ideia, né? Isso aí é frescura, entende? Levanta. É coisa de gente fraca e tal. É coisa de gente que não tem o que fazer, é coisa de gente preguiçosa. Não é. A ciência hoje reconhece, a depressão é uma doença. Isso não deve ser tratado com leviandade. Você falou agora há pouco sobre igreja que aconselha. Os nossos conselhos, eles não podem ser levianos. Nós precisamos ter um cuidado. Eu já vi muita leviandade em nome disso, entende? De um aconselhamento que é superficial. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez que veio alguém de fora, né, alguém que era da área do louvor, veio em um de nossos cultos, alguém bem conhecido no Brasil. Estávamos no culto, a reunião abençoada e tal. No final veio uma pessoa querida da igreja que estava sofrendo com depressão. E pediu oração para ele. Ele foi impor as mãos e disse, demônio de depressão, sai dela. Vai embora. E disse, tu está curado. E eu disse, agora tu vai embora e vai deixar o problema para mim. Tu vai deixar o problema para mim. Por quê? Porque agora nós somos pastores e nós temos que administrar essas coisas. Então, nem toda a depressão é espiritual. Nem toda a depressão, né? Um texto que mexe comigo sobre isso é aquele texto de Jeremias 6,14, quando Deus diz, falando dos sacerdotes, olha, vocês estão curando superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, enquanto não há paz. Esse texto sempre mexeu comigo, porque o dia que eu li, Deus falou comigo, olha, você não pode ser um pastor superficial. Você não pode querer dar melhoral para todo mundo. Sabe aquela propaganda do Doril, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Será que todas as dores somem com Doril? Vamos pensar aqui. Né? Você já teve dores, sim ou não? Claro. Tomou Doril, sumiu? Será que todas as dores saem com Doril? Não é verdade. Então... Né? Então a gente tem aquela ideia, não dá Doril para todo mundo, né? Nós não podemos ser médicos assim, médicos da alma. Nós precisamos ser mais profundos, entender os processos, o que pode estar acontecendo com as pessoas. Então nós não podemos ser superficiais em fazer um diagnóstico igual para todo mundo. Sim. Vem alguém com sintoma de depressão, tudo é espiritual. Não, peraí, nem tudo é espiritual. Você vai entendendo na caminhada que a depressão pode ter causas diferentes. Então,
Eu já aprendi que a depressão pode ter causas físicas. Vamos lá, uma mulher, por exemplo, né, que tem problema de tireoide. A medicina hoje reconhece que a ausência do lítio, por exemplo, no organismo pode causar depressão. Então não é uma depressão ali espiritual, uma depressão física, precisa tratar. Sim. Né? Nós vamos também encontrar na Bíblia depressões que a sua causa são emocionais. Uma pessoa lá, por exemplo, um pós-parto, por exemplo, né? Um pós-parto, uma pessoa sofreu um trauma, a pessoa sofreu uma perda, uma violência, um cansaço físico. Eu estava dias atrás lembrando outra vez de Elias, né? Você conhece o episódio, enfrentou os profetas de Baal, foi uma batalha grande. Imagina quantos profetas eram ali? 400 mais 450, né? Eram Então, 850. Então você imagina a batalha espiritual que Elias estava. Entende? Isso trouxe um cansaço físico. Sim. E de repente o profeta, o homem de Deus, pede para morrer. Ali você vê um sintoma, entende, de alguém que está emocionalmente falando cansado, né? Cansado, esgotado, e você vê ali sintomas de depressão. Tanto que Deus trata ele de uma forma bem interessante. Pão, água e dorme. Sim. Pão, água e dorme. Né? Aí Elias comeu o pão, bebeu água, dormiu, com a força do pão caminhou 40 dias. Vejam como Deus tem formas diferentes para tratar. Agora você já olha Davi no Salmo 32, me parece que ali a depressão, a causa era espiritual, né, Felipe? Então são causas diferentes, né? A gente não pode dar o mesmo remédio para tudo. É interessante que o Senhor Jesus curava, isso eu acho sempre interessante, né? Por que o Senhor Jesus curava de maneiras diferentes? Porque com todo o poder que ele detinha no Espírito, né? No Espírito Santo e tal, como Deus, como homem cheio do Espírito Santo, na verdade, ele poderia curar da mesma forma, vamos supor, né? Dizer uma palavra sempre, curar, mas não. Num ele cuspia na terra, colocava o barro, no outro ele mandava caminhar, no outro ele mandava lavar o rosto lá não sei onde. Então, assim, eu percebo que de alguma forma o Senhor está nos ensinando a não idolatrarmos um método, uma forma. Não é tudo igual. Não, ele está nos mostrando que nós precisamos depender do Espírito. Depender dele, exato. Isso é uma coisa importante, né? Porque e aí também a Escritura faz uma distinção entre doenças e enfermidades. Tá? Por que a Bíblia faz distinção entre doenças e enfermidades? Entende? Por que chama de nomes diferentes? Então, o que seriam as doenças? E o que seriam as enfermidades? Tá? Por que existem nomes distintos? Eu penso que é importante a gente olhar isso e entender que algumas doenças podem ser espirituais. Não vamos aqui dizer que todas as doenças ou todas as enfermidades são espirituais, não. Sim. Mas existem doenças que a sua causa são coisas espirituais. Sim. Então, como a depressão. Davi no Salmo 32 diz, enquanto eu calei, meus ossos secaram. Davi estava carregando culpa. Era uma culpa de um pecado, vejam, era uma culpa de um pecado. A culpa gerou em Davi remorso. E isso tem um peso, gera uma sobrecarga. Os ossos, ele disse, eu não dormia, os ossos estavam secando. Como é importante a gente fazer como Jesus, né? Entender os processos de cada pessoa, não ser superficial, né? Entender que a gente precisa fazer bons diagnósticos com a ajuda do Espírito Santo. Você vai ao médico hoje, né? A primeira coisa que o médico pede para você, faz o quê? Faça exames. Faça uma batelada de exames, não é verdade? Porque ele é um médico, mas ele diz, faça uma batelada, faça exame de sangue, faça tal. Eu penso que a igreja precisa fazer essas coisas, entende? Não ser superficial. A pessoa chegou com sintoma de depressão, você já foi um médico. Medicina, ciência e fé podem andar juntos? Eu acredito que sim. Claro que sim, sim. E isso eu ia dizer, né? As duas perguntas que eu ia fazer. Primeiro, então, existe a possibilidade também, apesar de a gente entender que tem muitos problemas emocionais, mas existe uma possibilidade de ser algo espiritual. Sem dúvida. Então, tem momentos que a gente consegue perceber isso, que é espiritual. Dúvidas. Nos atendimentos, nas ministrações, você vê pessoas sofrendo espiritualmente, já deprimidas, ou já sofrendo com depressão, e cuja causa é espiritual. Também questões emocionais. Tá? Também questões emocionais. Você vê pessoas nas ministrações que elas estão sofrendo com depressão e a causa é emocional. A pessoa viveu uma situação lá difícil, não soube lidar com isso, teve uma perda de um familiar lá, não soube lidar com isso, isso foi acentuando, né? Foi gerando uma sobrecarga. O ser humano tem uma certa estrutura, certo? Para levar algum tipo de peso por um determinado tempo. Agora você põe um sobrepeso sobre alguém
em um período longo, entende? Isso vai gerando uma sobrecarga, e vai gerando desgaste no físico, no emocional e trazendo doenças, né? Então, quando você olha Davi, e para mim um exemplo clássico disso, no Salmos 32, olha o que ele diz, estou abrindo a Bíblia aqui, ele diz algo muito interessante, e ali me parece ser um caso assim de uma depressão. Davi teve depressão. Algumas pessoas dizem, vocês estão dizendo que Davi teve depressão. Olha alguns textos dos Salmos e veja como que Davi estava. As situações, olha esse texto, por exemplo. Ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Mas olha o que ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então veja, havia um quadro ali de culpa, de remorso. Davi havia cometido um pecado e achou que ninguém havia visto. Ele escondeu aquilo, ele ocultou. Ele matou um cara, participou da morte de uma pessoa e ocultou. Ninguém viu, pensou ele, né? Tá tudo bem, tá tudo legal. Mas não, no interior dele começou a acontecer alguma coisa. E é importante entender isso, né? Alguma coisa espiritual começou a acontecer no interior de Davi. Tanto que ele diz: eu não dormia. Havia peso sobre Davi, havia remorso. E isso vai desencadeando pensamentos ruins. E algumas pessoas pensam, inclusive, em morte nesses momentos. E suicídio. Pensam que tirar a vida seria a solução. Então, existe uma depressão que é espiritual, sim. E isso precisa ser tratado, confrontado, né, no sentido de trazer luz sobre essas coisas. Por isso as ministrações, por isso os aconselhamentos. Volto a dizer a importância de aconselhamento na igreja, a importância que a gente dá para isso, não? A gente precisa valorizar isso, porque nesses aconselhamentos pode mudar a história de muitas pessoas. Sem dúvida. Um bom aconselhamento pode mudar a história de muitas pessoas. Ali pode ser recomeço para pessoas que estão sofrendo, atadas, amarradas e desfrutarem agora dessa nova vida. Sim. É importante, né? Até uma questão, como foi dito, às vezes a gente trata esse tipo de assunto de forma muito leviana. Alguns irmãos, assim, até uma falta até de maturidade. De preparo, exato. Eles dão respostas assim... muito simplistas. E tudo já está na ponta da língua, né? Mal ouviu a pessoa e já diz, ou é demônio, ou é isso, é aquilo, em vez de não ouvir, orar, buscar uma direção, né? De uma forma mais prática, assim, né? Alguns pontos práticos, como que a igreja pode auxiliar essas pessoas? Por exemplo, a pessoa chegou, ela está com alguns sintomas, ainda a gente não sabe se é emocional, se é espiritual, o que pode estar acontecendo. Que dicas práticas que a gente pode dar aí para os irmãos, né? Para a gente, nesse momento, poder ajudar essas pessoas, né? Certo. Na hora de um atendimento, tá ouvindo alguém, tá lá um irmão na igreja, chega um outro irmão, uma irmã, e começa a comentar algumas coisas, e você começa a perceber, né? Isso aí tá parecendo uma depressão, ou uma ansiedade exacerbada. Exato. Então, quais dicas práticas esse irmão, essa irmã pode ter para poder ajudar essa pessoa sem ser leviano, né? De forma equilibrada? O que ele poderia fazer? Primeiro ponto, não querer ser superficial. Não querer ter respostas. Algumas vezes eu vou me deparar com situações para as quais eu não vou ter resposta, certo? E eu preciso ser humilde, mas eu não posso ser superficial. Jesus não era superficial. Jesus chegava na frente das pessoas e ele tinha o diagnóstico, certo? Ele quando foi trazido aquele homem para ser curado pelos 4 amigos, ele olhou para o cara e disse: bom, primeiro eu preciso perdoar o pecado, entende? Filho, estão perdoados os teus pecados. Aí disseram: mas o cara não veio para ser perdoado, o cara veio para ser curado. Mas Jesus sabia que havia uma causa, um problema ali. Né? Depois que ele cura uma outra pessoa, ele encontra no templo e diz: olha, vai e não peques mais. Quando Jesus encontrou a mulher que andava encurvada, que Lucas era médico, disse que ela estava encurvada porque havia um demônio nela, Jesus olhou para a mulher, viu que ela estava encurvada e viu a causa. Viu a causa. Ela estava presa por Satanás há 18 anos. Então, primeiro passo, não ser superficial. Segundo passo, entender que ciência e fé podem andar juntos. Tomar remédio não é falta de fé. Ir ao médico não é falta de fé. Isso por muito tempo esteve na igreja, entende? Não, é falta de fé, não pode, crente não toma remédio, crente não vai em médicos, não vai no psicólogo, não vai no psiquiatra. Quem diz que não? Entende? Quem diz que não? Ciência e fé podem andar juntos. Nós entendemos que é importante isso, a pessoa ter uma fé viva,
né? Essa fé, um relacionamento próximo com Deus, nós sabemos os benefícios que isso traz. Né? Um bom relacionamento com Deus, de uma vida de intimidade com Ele, traz benefícios para o teu organismo físico, emocional e espiritual, é claro. Né? Então a igreja pode contribuir incentivando, mas acima de tudo, tem um princípio que eu considero importante, Felipe. Quando você fala de coisas práticas, de que forma a igreja pode ajudar de uma maneira prática pessoas que estão sofrendo? Disposição para ouvir. Tiago diz, naquele texto, né, que todos nós deveríamos ser tardios para nos irar, tardios para falar e prontos para ouvir. Sim. Muitas vezes o que as pessoas precisam, especialmente pessoas que estão sofrendo dessas situações, o que elas precisam é que alguém tenha disposição para ouvi-la. Ouvir. Existe algo espiritual que acontece quando alguém ouve alguém e quando alguém ora com alguém. Tiago mesmo diz naquele texto, Tiago 5, né? Ele diz, se alguém estiver doente, chama os presbíteros da igreja e tal. Depois ele fala sobre confessar uns aos outros os vossos pecados e devemos orar uns com os outros para que sareis. Então, existe algo espiritual que acontece quando alguém senta, ouve, sem julgamentos, dá um bom diagnóstico e ora com a pessoa. Isso é uma prática que a igreja tem, não? Deveria ter mais. Né? No nosso ministério nós valorizamos isso, essa questão de sentar, de ouvir. Né? Então, de que forma a igreja pode contribuir? Parar de falar um pouco. Ouve a pessoa, deixa ela falar, deixa ela abrir o coração. A boca fala, Jesus disse, né? Do que está cheio o coração. Quando ela fala, virá para fora o que está acontecendo, os problemas, e você poderá, ao mesmo tempo, ouvindo o Espírito Santo, fazer um bom diagnóstico e ajudar essa pessoa a orar com ela, sem julgamentos, é claro, né? Orar com ela, e nós acreditamos muito nesse princípio como um caminho para a cura de muitas pessoas. Importante. Agora falando mais assim da questão pessoal mesmo, né? A gente falou bastante no sentido até do atendimento e diagnóstico de outras pessoas, que é super importante, principalmente para nós que lidamos assim com a vida da igreja, né? Vida diária. Então a gente foca bastante em ajudar as pessoas mesmo. Dúvidas. E não tem como ser diferente. Mas pensando também agora mais numa saúde emocional nossa mesmo, né? Da própria pessoa. E até uma coisa que me chama a atenção, a gente tem visto até muitos pastores, né, passando por sintomas assim, de depressão. Até a história de Elias eu acho que mostra um pouco disso, né? Às vezes aquele peso do ministério. E até as questões espirituais que você vive, né? E puxam muitas coisas, né? Agora, o que poderias assim, dar de dicas para que a gente possa cuidar da própria saúde, né? Própria saúde espiritual, emocional, física, né? Ou práticas que tu tens tido no teu dia a dia, que tu percebes assim, tem te ajudado a manter um equilíbrio nessas áreas. Eu acho que isso é importante para quem está nos assistindo, ouvindo também. Nós vivemos em um mundo de pressões que geram sobrecargas, que trazem desgastes físicos, emocionais e espirituais. O caso que citamos aí de Elias. Um cristão, ele precisa cuidar do seu ser como um todo. Por um tempo a igreja valorizou a questão espiritual. Não, valorizemos a questão espiritual, deixemos as outras áreas, o emocional e o físico. Eu gosto daquele texto de 3 João, quando João ele escreve para o seu amigo Gaio, e ele diz algo interessante lá no capítulo 3, no versículo 3, que ele fala sobre um desejo que ele tinha de que o seu amigo Gaio prosperasse em todas as áreas da vida, né? Que ele fosse bem-sucedido, assim como era bem-sucedida a sua alma. Parece que o desejo de João ali, que Gaio fosse bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E eu entendo que a vontade de Deus é que sejamos prósperos em todos os aspectos da nossa vida. Né? Não apenas no espiritual. Um cristão não deveria cuidar apenas do espiritual, deveria cuidar também do seu emocional e também do seu físico. Paulo diz algo para Timóteo que eu acho muito legal. Ele fala na sua primeira carta lá para Timóteo, capítulo 4, ele fala que Timóteo deveria como é que é o texto lá? Eu gosto da tradução da NTLH, 1 Timóteo no capítulo 4, ele diz que Timóteo deveria cuidar, praticar sempre os exercícios espirituais. Sim. Né? 1 Timóteo capítulo 4, olha o que ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade,
pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Vejam, Paulo fala de duas coisas, exercício físico, e depois ele fala do exercício da piedade. Ele não está dizendo que o exercício físico não tem valor. Tá? Então você perguntou que caminho é importante para cuidar, deveríamos cuidar também, nós que servimos no reino, da nossa questão emocional, nossa questão física, acredito que sim. Então, o exercício físico, Paulo está dizendo aqui, tem algum proveito. A ciência hoje comprova que o exercício físico e cuidar do físico é importante, cuidar da alimentação é importante. Né? Tem aquele ditado no meio da igreja, cristão não bebe, mas come, né? E aí você vê os crentes comendo demais. E a gente esquece que gula também é pecado. Comer demais é pecado. Então, cuidar do físico é importante. Paulo aqui fala do exercício físico. A ciência hoje reconhece, por exemplo, que o exercício físico ele retarda o processo de envelhecimento. E quando a gente é jovem como você, a gente não se preocupa muito com isso. Depois de 50, você começa a pensar um pouco mais sobre essas coisas. Tá? Olha, eu preciso me cuidar. Exercício físico é importante. A ciência hoje reconhece que quando uma pessoa ela pratica algum exercício físico, isso alivia as tensões da sobrecarga. Isso, por exemplo, melhora a tua imunidade, fortalece o teu coração. Tá? E aí melhora a tua memória, controla o peso. Você poderia, se disse aí de pastores, né, que pensam às vezes em tirar a vida, outros tiram a vida, desistem do ministério por sobrecargas. E muitas vezes você vai ver que são pessoas sedentárias, que não cuidaram do seu físico. Então, é importante isso. Depois de 50, eu comecei a me preocupar um pouco mais com isso, cuidar um pouco mais da questão da alimentação, praticar algum tipo de exercício físico. Não é fácil. Né? Você tem que ser muito disciplinado. Você sabe, né, que tem que ser disciplinado. Você pratica exercício físico, né? Não. Mas tem que ser muito disciplinado. 5:30 da manhã. Você tem que levantar, no meu caso, né? E você vai praticar alguma coisa. Eu uso também esse tempo para outras coisas e tal, mas é importante. E aí a questão emocional, isso te ajuda também na sobrecarga emocional, libera algumas substâncias que estão na tua emocional e você vai desfrutando de uma vida um pouco melhor. É importante isso. Paulo, claro, enfatiza a importância do exercício físico, mas a sua ênfase é, claro, na questão espiritual. Ele diz, olha, Timóteo, não esqueça, me parece que Timóteo gostava de academia, era um jovem, né? E estava cuidando só do físico. E Paulo diz, olha, o exercício físico tem algum proveito, mas não te esqueça do exercício da piedade. Eu gosto da tradução da NTLH que diz, faça sempre os exercícios espirituais. Né? Então, vá todos os dias na academia espiritual, tenha todos os dias momentos de oração, todos os dias momentos de comunhão com Deus. Isso não te ajuda emocional? Claro que te ajuda. Né? Quantas vezes você entra ansioso na presença de Deus e você sai com paz? Então, o exercício espiritual te ajuda na questão emocional e, é claro, tu vai viver melhor. Sim. A própria medicina reconhece isso também hoje. Né? Claro. Você estava vendo um livro do Lucchesi, né? Dr. Lucchesi, que é o médico aqui da Santa Casa, cardiologista. Ele fala sobre a importância da fé no pós-cirúrgico, a importância da fé no pós-cirúrgico. E ele diagnosticou em cirurgia de transplante de coração que pessoas que têm uma fé viva, elas se recuperam com mais rapidez, inclusive, do pós-operatório. Sim. Então, veja a importância da fé para essas questões, não? É uma prova, né, de como o espiritual age sobre a nossa vida emocional e até física também, né? Eu estou lendo aos poucos um livro do Jordan Peterson, ele é um psicólogo, e ele estava dizendo que uma das primeiras coisas que ele faz, na maior parte dos pacientes dele, que chegam com sintomas, inclusive, de depressão, é uma coisa bem interessante. Ele pede que eles acordem sempre no mesmo horário. Não tem rotina. Acordem sempre no mesmo horário, não importa a hora que forem dormir. Procurem acordar no mesmo horário e que tomem um bom café da manhã. É uma coisa, tu fica olhando, mas como assim, né? Mas ele tem a explicação, falando que o café da manhã tu precisa comer algum tipo de gordura específica, que vai liberar algumas vitaminas no teu organismo, acordar também no horário, e tem uma série de coisas ali interessantes que vai de encontro a isso, né? Às vezes pequenas mudanças assim no físico já geram uma mudança emocional. Sem dúvida. Paulo traz o equilíbrio, então tu traz um equilíbrio no emocional e físico, mas ao mesmo tempo tu precisa do espiritual. E isso equilibra a nossa vida, né? Paulo diz para Timóteo que o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de poder, amor e moderação. Né? Eu gosto da palavra, no original é equilíbrio. Ele é um Espírito de equilíbrio. Então, Deus está interessado no ser humano como um todo.
De que adianta, por exemplo, você cuidar do teu espiritual, certo? E não cuidar do teu físico? Você vai pregar o evangelho se não tiver saúde? Quem pensava e falava disso era John Wesley, né? Sim. Dizem que John Wesley, sempre antes de orar, fazia várias voltas no lago perto da casa dele, né? E ele dizia que como ele poderia pregar o evangelho se ele não tivesse bem de saúde, né? Eu não queria falar, mas eu estou correndo 7 km por dia, certo? 7 km por dia. Eu falo de corrida Joy. Eu aprendi com o pastor Ponchô, certo? Cada corrida, 1 quilômetro. Cada quilômetro, um assunto para orar, certo? Então, isso te ajuda no físico e te ajuda no espiritual. De que adianta você cuidar do teu espiritual se não cuidar do teu físico? Entende? De que adianta? Como é que você vai pregar o evangelho se você não tiver saúde? Então, e ao mesmo tempo, isso te ajuda na disciplina, ser disciplinado, né? Porque comida é uma coisa boa. Se você não cuidar, você come demais, certo? Dormir é uma coisa boa. Se você não cuidar, você dorme demais. Você se torna preguiçoso. Paulo diz que um atleta em tudo se domina. Me parece que Paulo era muito disciplinado. Aliás, os homens de Deus que você conhece, que você lê a biografia, a história, eram pessoas extremamente disciplinadas, não disciplinadas na vida de oração, na vida de comunhão com Deus, na comida. Eram pessoas disciplinadas, não eram pessoas desleixadas, não. E aprenderam isso com o Espírito Santo. Eu acredito que aprenderam isso com o Espírito Santo. A maioria deles eram pessoas que se cuidavam. Agora estávamos na casa da Doc, estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, né, falando sobre isso um pouco. Ele está falando sobre a cultura do jejum, né? E é muito interessante algumas colocações que ele faz. Então eu fiquei vendo, né? Puxa, é importante a gente continuar nisso, cuidando do físico, cuidando do emocional e cuidando do espiritual. Eu penso que se a igreja valorizasse mais isso, os pastores valorizassem mais isso, não teríamos tanta gente desistindo do ministério, não teríamos pastores pensando em suicídio, não teríamos tantos problemas que a gente vê hoje. É importante, interessante esse assunto, né? É importante a gente falar sobre isso. É possível prevenir assim essa questão do suicídio? A gente vê, como foi dito, né? Muitas pessoas que chegam a esse extremo, né? Eu penso que quando a pessoa chega a pensar no suicídio, já é uma situação extrema, né? Já está assim. Tem como a gente prever isso um pouco antes, assim, a gente de alguma forma já ir auxiliando as pessoas ou tem um amigo, tem um familiar, percebeu alguma coisa, tem como a gente já conseguir auxiliar antes que chegue essa questão mais extrema, assim? Normalmente, uma pessoa que pensa em suicídio ou que tira a vida, ela está vivendo uma grande crise, né? Uma grande dificuldade, uma situação que foi bem adversa, ou sofreu lá uma perda, um familiar, e ela não está administrando bem, um luto que não passa. São situações que ficam, que continuam, né? Existe um tempo do luto, mas existe um tempo de levantar-se do luto. E é importante a gente diagnosticar isso, né? O tempo passaram-se 6 meses, 7 meses, a pessoa não levantou-se do luto, está lá encerrada e tal, enclausurada e tal, né? E são causas, muitas vezes são problemas, situações que levam a pessoa a pensar em suicídio. Uma outra situação eu preguei dias atrás sobre a síndrome do gafanhoto, né? Os 10 espias voltaram com uma visão muito distorcida, uma visão errada, viram gigantes e eles ficaram ali impressionados com aquilo, veio algo espiritual, ele se machucou e fez com que tivesse uma visão errada de si mesmo. Então pensaram que não havia solução. Uma pessoa que pensa em suicídio, ela pensa que não tem mais solução, que a solução é o suicídio. Quando o carcereiro, lá naquele texto de Atos, houve o terremoto na prisão e ele viu que as portas se abriram, ele pegou a espada e ia tirar a vida. Ele pensou, o texto diz que ele pensou, supondo que todos haviam fugido. Vejam, supondo, não era um fato. Então, quem pensa em suicídio supõe que não há mais solução, né? O carcereiro ali puxou a espada, queria tirar a vida. Paulo gritou e evitou o fato. Eu acredito que se nós procurássemos ajuda, se a pessoa que está pensando em suicídio tivesse um amigo de confiança, alguém para falar, eu acredito que 80%, 90% dos casos seriam resolvidos. Né? Se a pessoa aprendesse, se alguém que estivesse perto fizesse o papel de Paulo, gritasse. Paulo gritou. Né? O cara estava com a espada desembainhada ali no sentido de tirar a vida. Paulo gritou. Se tivesse mais gente para gritar, não, tem solução. Existe jeito. Você pode não estar enxergando hoje. Existe solução em Cristo. E aí, passando os princípios, eu penso que muitos dos problemas espirituais ou de pessoas que pensam em suicídio poderiam ser evitados. A igreja também é para isso. A igreja é o lugar para que as pessoas possam se abrir,
conversar, falar, ela faz esse papel e faz muito bem, né? Eu penso que em nenhum outro lugar as pessoas têm esse espaço, né? Para poder se abrir, para poder falar, para poder abrir o coração e muitas vezes colocar suas mazelas para fora e tal, e ali serem ajudadas, serem ministradas. Então a igreja é um bom lugar para quem está pensando em suicídio. É um bom lugar, né? É importante dizer isso, né? Quem sabe algumas pessoas aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, estão passando um momento como esse. Importante saber que não só tem solução, mas a igreja quer te ajudar. As portas estão abertas, procure alguém, procure ajuda, não fique sozinho. Eu sei que a tendência é essa, né? A pessoa que está passando isso, ficar sozinha, isolar-se. Isso é um grande erro, não? Isso é um dos maiores erros que as pessoas cometem, é ficarem isoladas. Porque eu não sei se você já viu aqueles programas de TV, programas de homens, né? De caça e tal, né? Quando um leão quer caçar, na verdade a leoa quer caçar um animal lá do bando, tal, do rebanho e tal, ela sempre procura que ele está isolada. E isso mostra também coisas espirituais, né? O Deus desse século, o diabo, ele ama pegar pessoas isoladas, né? Quando a pessoa está isolada, ela ouve coisas que não são verdades, ela vê coisas que não são verdades. Presa fácil, né? Ela se torna uma presa fácil. Então, um dos maiores erros de quem está vivendo uma pressão, uma situação difícil, é isolar-se. Fuja disso. Às vezes você tem que lutar, porque a vontade de ficar parado, né? Prostrado, ficar em um quarto, você precisa dar o primeiro passo, sair desse lugar. Isso vai te ajudar. E aí, tendo pessoas que não julguem. Por isso a igreja, ela faz um papel importante, né? A igreja é esse hospital. Não é só o hospital, certo? Não é só o pronto-socorro, porque já se falou muito, e a gente já abordou esse tema também, que a igreja não pode ser só o hospital, né? Ela tem que ser um lugar de propósito também. Mas ela é o hospital. Ela é o hospital, aquele lugar onde as pessoas que sofrem vêm, onde as pessoas estão pensando em suicídio, pensam, bom, eu posso ir à igreja, eu posso lá ser ajudado, sem julgamentos e tal. A igreja precisa fazer esse papel e faz muito bem. E se você está vivendo isso, venha e a igreja pode te ajudar. Amém. Para a gente encerrar, né, a saúde emocional ela tem a ver com maturidade espiritual, no teu entendimento? Bem, quando você olha as Escrituras, você vê que o Evangelho ele faz do homem uma nova pessoa. E ele nos dá algo que eu tenho chamado de a força mais poderosa da terra. O Evangelho de Jesus nos dá a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo vem habitar em nós. Dias atrás você pregou sobre o batismo com o Espírito Santo. É um tema extremamente importante. Mas é importante afirmar que nós, que somos pentecostais, acreditamos que um cristão tem experiências diferentes com o Espírito Santo. No novo nascimento, ele vem habitar em nós. Depois, um crente, um cristão, um discípulo de Jesus, ele pode ter outras experiências, deveria buscar isso, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. Mas no novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar em nós, a força mais poderosa que existe na terra. Aquele que capacitou Jesus a viver uma vida de vitória. E ele quer gerar em nós o seu fruto. Quando você vai a Gálatas no capítulo 5, você vê os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, né? E um deles é domínio próprio. Domínio próprio. Eu chamo domínio próprio também de inteligência espiritual, né? Você vê Jesus tratando isso como mansidão, né? Mansidão, Mateus capítulo 6, versículo 5, a raiz da palavra mansidão ali, da ideia de alguém que amansou um animal bravo, né? Alguém que tomou as rédeas das suas emoções. Então, quando você pergunta, saúde emocional tem a ver com maturidade espiritual? Eu acredito que sim. À medida que você vai crescendo nessa vida com Cristo, nessa comunhão com Deus, nesse andar do Espírito, o Espírito Santo vai gerando em você maturidade e também controle destas questões emocionais. Né? É ausência, nós abordávamos esse tema em um retiro de casais, é ausência dessa saúde emocional, dessa estrutura espiritual, dessa maturidade que gera tantos conflitos. Sim. Tantos conflitos nas famílias, nos casamentos, quantos problemas poderiam ser evitados se tivéssemos mais saúde espiritual, emocional, né? Mais controle das nossas emoções, quantas brigas poderiam ser evitadas. Até citei naquele texto lá, o texto de Gênesis 4, quando Caim matou Abel. Caim matou Abel por falta de controle emocional. Ele estava irado, indignado, porque a sua oferta foi rejeitada,
E aí vem o Senhor lhe falar, dizendo, olha só, o pecado está na porta. Cumpre a ti dominá-lo. Interessante o texto. Cumpre a ti ter um domínio sobre esse negócio. Aquele texto de Provérbios, né? No capítulo 25, diz que aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade derribada. Uma cidade sem muros. Tá? Então, uma cidade sem muros, antigamente, era uma cidade vulnerável a todos os ataques de inimigos, de animais selváticos e tal, né? Então, uma pessoa que não tem domínio próprio é assim, ela se perde, ela não tem controle das coisas. E na medida que nós vamos crescer na fé, no andar com Deus, Deus quer gerar isso em nós. Eu acredito que sim. Deus quer gerar essa maturidade em nós, não que a gente não tenha mais emoção, certo? Não que você não tenha mais sentimento, não que você não fique irado, não que você não tenha vontade, às vezes, de fazer algumas coisas, mas aquilo não te controla mais. Nós cantamos isso, né? Vem controlar, mais ou menos isso, né? Você que sabe cantar, vem controlar todo o meu ser. A ideia é essa, né? Deus quer gerar isso em nós. Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. O Senhor quer gerar isso em nós, Ele quer assumir as rédeas das nossas emoções, controlar todo o nosso ser e assim nos levar para um lugar que, quem sabe, não iríamos sozinhos. Sim. Essa questão emocional ela é interessante porque, às vezes, são pequenas ações que acontecem e aí, naquele momento, a pessoa não toma a rédea da emoção e aí vai para uma próxima decisão errada e aí vai desencadeando uma coisa, vai desencadeando a outra, né? Se naquele momento ela tivesse tomado a decisão certa, acalmado, se aquietado, não falado na hora, não tivesse tomado uma atitude na hora, por exemplo, a gente vê casos aí de uma discussão no trânsito, acaba em morte às vezes, né? Ontem eu vi duas situações. Presenciei não. Uma, alguém me ligou. Estava indignado com uma pessoa, me ligou, pô, por que eu vou fazer isso? Nós, espera aí, tu não é cristã? O que você vai fazer? Te aquieta. Não, porque eu vou ter com ela. Então tá, vai ter com ela e só diga, ok, depois a gente fala. Ok, depois a gente fala. Aí meia-noite ela mandou mensagem, pastor, obrigado pelo conselho, não foi bom, não errei e tal. Precisamos disso. À noite no culto, eu atendi um pai e um filho. Eles brigaram, houve uma situação lá, eles brigaram no dia a dia, estão chegando na fé, são novinhos na fé, e daqui a pouco estavam se agredindo. Né? Eu disse, que feio isso, mas agora vocês são cristãos. Entende? Agora nós somos discípulos de Jesus. Vocês já se perdoaram? Não, nós já perdoamos, então não façam mais. Mas eu entendo, eles são novinhos, né? A gente precisa também discernir isso, né? Sim. As crianças fazem sujeira. São crianças, a gente precisa entender o tempo das pessoas. Mas o desejo de Deus é que não aconteça isso mais, né? Que a gente aprenda a assumir o controle com a ajuda do Espírito Santo. Vejam, se Deus disse para Caim, olha, cumpre a ti dominá-lo, estava Caim na velha aliança. Ele não tinha o Espírito Santo. Imaginem, nós temos estamos vivendo um momento especial. Nós carregamos a maior força da terra. O Espírito Santo habita em nós. Ele quer, pode nos ajudar nisso. Ele quer. O que precisamos é ser humildes. Senhor, eu não sei fazer. Eu não consigo fazer. Por mim mesmo eu sou explosivo, por mim mesmo eu falo bobagens, por mim mesmo eu sou iracundo. Me ajuda, Espírito Santo, eu não quero mais ser assim. O Espírito Santo está interessado em nos ajudar também nessas coisas, porque a gente espiritualiza muito a vida cristã, né? O Espírito Santo veio para nos dar dons, o Espírito Santo veio para que a gente fale em línguas. Legal, muito bom, importante. Não, ele veio também para nos ajudar nessas questões. Nessas questões. E aí o casamento melhora, porque você não briga tanto, né? Tem gente fazendo tempestade em copo de água, já viu? Tempestade em copo de água por bobagem, às vezes uma bobagem, uma roupa que ficou fora do lugar, apertou a pasta de dente no meio, não na ponta, deixou uma roupa fora do lugar, brigam, discutem e tal, né? Quando você tem inteligência espiritual, você não faz mais isso. O casal que brigava deixa de brigar, o pai que brigava com os filhos por bobagens, deixa de brigar com os filhos. Isso te ajuda a tornar os teus relacionamentos melhores. Esse é o propósito de Deus para nós. Amém. Eu acho que aí ficaram várias chaves para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que veio até aqui conosco. Né? Eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo. Se ele te abençoou, certamente vai abençoar outras pessoas. Mas eu acho que é isso, pastor. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Acho que várias chaves, como eu disse, foram liberadas. Como é importante nós mantermos essa inteligência espiritual. Não sei se o senhor quer deixar aí um último recado para o pessoal. Queria dizer que a igreja é esse lugar onde as pessoas vêm com as suas mazelas, chegam feridas, machucadas, e é assim, né? As pessoas chegam sofrendo, mas a igreja quer ser esse lugar
da cura, da restauração, né? E esse lugar equilibrado, né? A gente já viu tanta bobagem, tantas besteiras e tal, né? A gente quer ser esse lugar. Eu tenho dito que nós somos uma igreja pentecostal equilibrada. Eu acho legal isso, entende? Porque a gente quer esse equilíbrio, que enxerga o ser humano como um todo, que vê o ser humano como alguém que Deus se preocupa como um todo. Seu corpo físico é importante, suas emoções são importantes, e sua parte interior é importante, né? Então, a igreja é esse lugar. Eu queria desafiar você que ainda não frequenta uma igreja, quem sabe já tem as suas ideias preconcebidas, porque tem gente que já tem, não? Já se machucou. Venha para a igreja, venha estar junto, venha somar, venha receber, e juntos a gente pode se tornar pessoas melhores. Em Cristo Jesus a gente pode tornar-se pessoas melhores. O Evangelho é o poder de Deus, ele salva, ele cura, ele liberta e nos dá sabedoria para vivermos. Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. É isso aí, Felipe. Obrigado pela oportunidade, por estar junto mais uma vez. Sim. Não sou tão jovem, né? Mas obrigado por estar junto. Isso aí, gente. Eu tenho certeza que te abençoou. Não esquece, envia para alguém. Certamente essa pessoa vai ser tremendamente abençoada. Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e até um próximo episódio.